Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre tipos de fibras musculares. Primeiro eu já peço para você se inscrever aqui no canal, quem não se inscreveu ainda, compartilhar o conteúdo com seus amigos aí, colegas que estudam educação física, são profissionais, estudam fisioterapia, estudam medicina, estudam nutrição, tem dúvida em matéria da faculdade, tem dúvida na atuação profissional, no curso de especialização, dúvida disciplina de pós-graduação, mestrado, doutorado. Muitas vezes esses assuntos são complexos, a gente teve na faculdade, depois não tem mais contato, e eu peço para você se inscrever e compartilhar com seus colegas para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui no canal. E quando a gente está começando é mais difícil de crescer, e a gente precisa aqui da sua inscrição e compartilhamento para continuar produzindo conteúdo de qualidade. Bom, então eu vou falar de forma bem rápida para você entender de uma vez por todas quais os tipos de fibras musculares. Nós temos três principais, tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, e elas são determinadas principalmente pela isoforma da miosina ATPase. Tá? O que é a miosina ATPase? É uma enzima que ela faz com que a cabeça da miosina se movimente e se una ao miofilamento de actina para o filamento contrátil, as fibras musculares se contraírem. Então você já deve lembrar lá do mecanismo contrátil das fibras musculares, onde os miofilamentos de actina e miosina têm que se unir, a cabeça da miosina se une ao miofilamento da actina, ele traciona esse miofilamento de actina e o sarcômero ele se encurta ou ele se alonga, e isso acontece o ciclo encurtamento e alongamento. Então depende do tipo dessa enzima que cliva o ATP para fornecer energia para que a cabeça da miosina se ligue ao filamento de actina, é o tipo dessa miosina ATPase que determina também o tipo de fibra muscular. Tá? A velocidade com que essa enzima trabalha no filamento de miosina. Outra característica muito importante é o calibre do motoneurônio. Então, as fibras podem ser inervadas por motoneurônios muito calibrosos, muito grossos ou muito finos. Então, em ordem crescente de calibre de motoneurônio, nós temos fibra tipo 1, fibra tipo 2A, que são as intermediárias, característica lenta e rápida, e fibra tipo 2B, característica predominantemente rápida. Então as fibras tipo 1, elas têm uma característica de longa duração, para resistência. Então se elas têm uma predominância, uma preponderância, uma importância em atividade de longa duração, baixa intensidade e muita frequência de contração ao longo do tempo, então elas têm que ter enzimas do metabolismo aeróbio, tem que ter bastante mioglobina, que vai carregar oxigênio dentro da fibra muscular, bastante densidade mitocondrial, porque lá é que acontece o ciclo de Krebs, metabolismo aeróbio. Elas são bastante capilarizadas e no exame histoquímico, na histologia, no microscópio, elas têm uma característica avermelhada. Por isso que antigamente se falava fibras vermelhas e fibras brancas. E aí no microscópio, a fibra 2A, que é a característica intermediária, ela tem um aspecto meio vermelho, claro, e as fibras tipo 2B, ela tem um aspecto branco, mais claro, porque ela não tem tanta mioglobina. Então, falando em mioglobina, a fibra tipo 1 é bem vermelha, fibra tipo 2A é vermelha clara e a fibra tipo 2B é branca. Tá? Quanto à inervação do motoneurônio, fibra tipo 1, motoneurônios mais finos, menos calibrosos, fibra tipo 2A, motoneurônios intermediários, fibra tipo 2B, motoneurônios mais calibrosos. Por quê? Porque elas precisam de muita frequência de impulsos nervosos para receber esse potencial de ação de forma muito rápida, porque elas são responsáveis pela alta produção de força, potência e velocidade. Então vamos lá, num tiro de 100 metros, eu recruto predominantemente e vou direto
para as fibras tipo 2B. Então eu recruto aí todas as lentas, todas as 2A e também todas as 2B. Para uma corrida de longa duração, 10.000 metros, 10 quilômetros, eu recruto predominantemente fibras lentas, até porque se eu recrutasse muitas fibras rápidas, eu não conseguiria manter o exercício. Degradaria muito glicogênio muscular, acumularia muito lactato, eu necessitaria de muitas vias anaeróbias e não daria para eu suportar esse exercício, tá? Então, em termos de características bioenergéticas, as fibras tipo 1 têm muita enzima do metabolismo aeróbio, enzimas mitocondriais, muitas enzimas que carreiam, que conseguem facilitar o transporte de ácido graxo para dentro do músculo, de gordura para dentro do músculo, enzimas que metabolizam gordura dentro do músculo e enzimas que oxidam o carboidrato dentro do músculo. Por quê? Porque vai precisar para sustentar esforços de longa duração. Fibras tipo 2A têm característica tanto aeróbia quanto anaeróbia e as fibras tipo 2B preponderantemente características anaeróbias. Então tem enzimas do metabolismo anaeróbio, fosfofrutoquinase, hexoquinase. Por quê? Porque elas vão ser recrutadas num esforço intenso e rápido, no teste de um RM de força, no tiro de 100 metros no atletismo, um sprint de 30, 40 metros no futebol, um salto vertical no voleibol. Então, elas vão precisar de muita produção de energia muito rápido. Então, elas são especializadas nesse tipo de produção de energia. Então, elas têm que ter muitas enzimas do metabolismo anaeróbio. Então, o que determina a quantidade de fibras tipo 1, tipo 2A e tipo 2B? Alguns estudos indicam que isso é determinado geneticamente, então nós já nascemos com essas características. Por isso que alguns atletas, eles têm muito destaque em esporte de longa duração e muito destaque em esportes de força, potência e velocidade. Dificilmente um atleta dos 100 metros se daria bem numa maratona e vice-versa. Por quê? Por causa da composição de tipos de fibras musculares. Não é só isso que determina, mas parece ser um fator primordial. E aí tem alguns estudos mais recentes da área de genética tentando já identificar desde criança quais seriam esses atletas mais propensos, que teriam uma certa vantagem em determinado tipo de esporte. Ainda não está muito claro na literatura, só que tem um caminho que já foi percorrido e que pode identificar alguns genes em comum em atletas que têm sucesso em esportes de longa duração e esportes de força, potência e velocidade. Então, a gente vê bem, quando a gente acompanha o esporte de alto rendimento, o biotipo, a característica física dos atletas de longa duração e a característica específica também dos esportes de força, potência e velocidade, o halterofilismo, o levantamento de peso olímpico, as provas de velocidade no atletismo, as provas de lançamento e arremesso no atletismo. São esportes que precisam muito das fibras tipo 2B. Muito desenvolvidas e, quem sabe, já ter até nascido com um percentual maior de fibra tipo 2B. E o outro lado, os esportes de endurance, uma preponderância em fibra tipo 1. As fibras vermelhas, muita mioglobina, muita densidade de mitocôndrias, muitas enzimas do metabolismo aeróbio, que com o treinamento, sem o treinamento não dá, com o treinamento faz com que esses super atletas consigam ter desempenhos extraordinários em esportes de endurance, de longa duração. Tem até alguns estudos que já identificaram que atletas de endurance de alto nível têm uma composição maior de fibras tipo 1 no gastrocnêmio, corredores de maratona, do que não atletas de maratona. Então, parece que, mesmo que esses atletas comecem a treinar inconscientemente, sem saber se tem esse tipo de fibra ou não, parece já haver uma destinação natural, porque esses atletas começam já a se destacar no treinamento, em competições desde quando são jovens e possivelmente por causa dessa vantagem genética, tá? Então, para fechar aqui, 3 principais tipos de fibra:
fibra tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, são determinadas geneticamente. Tipo 1, esportes e atividades de endurance. Tipo 2A, intermediário, tem característica tanto de endurance, longa duração, aeróbio, quanto anaeróbio. Tipo 2B, preponderantemente anaeróbio, característica anaeróbio, de esforço de alta intensidade e curtíssima duração. O que nós temos que entender? No esforço de alta intensidade e curtíssima duração, todas as fibras são recrutadas. Vou até falar sobre isso em outro vídeo, que é o princípio do tamanho, onde essas fibras vão ser, todos os tipos de fibra vão ser recrutadas, porque eu estou precisando de produção, muita força, muita potência, muita velocidade. Então não posso economizar partes do músculo que eu vou recrutar. Já quando eu estou correndo em longa distância, ou pedalando longa distância, eu não preciso recrutar todos os tipos de fibra ao mesmo tempo. Eu recruto aquelas que vão me suportar essa longa duração de forma concentrada e priorizando as que têm característica de longa duração. Espero ter ajudado você no entendimento de recrutamento de fibras musculares, característica desses tipos de fibra. E se você gostou, deixe seu comentário. Se tem dúvida, deixe com comentário. E não se esqueça de assinar a inscrição aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.